Do alto ao abismo, o mistério se revela. No princípio da norma, o temor é a sentinela. Ó Criador, em tua infinita expansão, criaste Malhut, a base da criação. Mas para nossa escuridão iluminar, tua misericórdia bina teve que baixar. Não foi castigo a quebra que se deu, foi a semente do altruísmo que desceu. Pelos estudos da Sagrada Torá, pela profundidade da Kabbalah, nós unimos os dois pontos no coração, transformamos o ego em pura doação. As fechaduras se abrem em resplendor e a Horma se derrama em puro amor. A árvore do conhecimento nos traz o véu, mas a árvore da vida nos liga ao céu. Dias e anos de trabalho interior para consertar a vontade e honrar o Senhor. Aqueles que mantêm o sagrado saber fazem a própria luz do Criador nascer. Pelos estudos da Sagrada Torá, pela profundidade da Kabbalah, nós unimos os dois pontos no coração, transformamos o ego em pura doação. As fechaduras se abrem em resplendor e a Horma se derrama em puro amor. Quando o último vaso for purificado e o nosso desejo for transformado, descerá a coroa, o Redentor, a luz do Mashiach, supremo fulgor. Que a luz preencha toda a nossa dor. Que Malhut seja santa para o Criador. Na Torá e na Kabbalah encontramos o bem. Que a luz se revele no mundo. Amém. תהום הזאת מתגלה, ראשית ברור מה יראת השם היא השומרת. אנא בורא בין סוף ברת המלכות יסוד הבריאה, כדי להאיר את רשרנו הרמי רבינה ירדו למטה. השבירה לו הייתה אש, זרע ההשפעה הוא שערה. על ידי לימוד תורה הקודש בעומק הקבלה אנו מארדים את שתי הנקודות בלב, הופכים את הרצון לקבל להשפעה טהורה. המנעולים נפטרים בזוהר והאורמה נשפעת באהבה טהורה. עץ הדת מביא את המסע, ארץ הרעים מרבר אותנו לשמיים. ימים ושנים של עבודה פנימית, לתקן את הרצון ולרבד את השם. המחזיקים בידע הקדוש גורמים לאור הבורא עצמו להיוולד. על ידי לימוד תורה הקודש בעומק הקבלה אנו מארדים את שתי הנקודות בלב, הופכים את הרצון
לקבל להשפטהורה המנעולים נפטרים בזוהר והנורמה נשברת באהבה טהורה כאשר הכלי ההררון יטוהר והרצון שלנו יתוקן תרד התרה הגואל אור המשיח זוהר עליון שהאור ימלא את כל כאבנו שמלרותי יחדוש על הבור בתורה ובקבלה אנו מוצאים את הטוב שהאור יתגלה בעולם אמן Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa exploração de hoje tem uma missão muito clara e, honestamente, bastante ambiciosa. Bem ambiciosa. Pois é. Nós vamos tentar decodificar nada menos que a anatomia espiritual da nossa própria existência. Nossa fonte primária para essa análise é um ensinamento riquíssimo do Moré André Klein Rosa sobre um conceito central do Sagrado Zohar. Que é, para quem não está familiarizado, o texto mais profundo e basilar da Cabala. Exato. O conceito é conhecido como os 2 pontos. E a nossa missão aqui é entender exatamente como essa tradição mística milenar enxerga 3 coisas que moldam absolutamente toda a experiência humana. O nosso ego, o altruísmo puro e os grandes colapsos ou tragédias da história da humanidade. O que é fascinante aqui é que logo de cara o texto nos convida a ir muito além do mero misticismo contemplativo. O que é fascinante aqui é, na verdade, que quando lemos essas passagens do Zohar através da análise que temos em mãos, nós somos apresentados a algo que se assemelha muito mais a um manual de engenharia da alma humana. Um manual literal, né? Literal. Não há nada aleatório. Cada peça, cada movimento de luz, cada restrição tem uma função perfeitamente lógica dentro de um sistema desenhado para um propósito específico. Não é uma força arbitrária, então. Não se trata de uma força cósmica arbitrária distribuindo recompensas e castigos, mas sim de uma estrutura espiritual onde leis rigorosas de causa e efeito operam com precisão matemática. E para quem nos escuta, eu quero jogar uma isca agora. Porque foi exatamente essa premissa que me deixou saber de queixo caído quando comecei a ler o material. É uma mudança de paradigma. Gigantesca. Imaginemos o seguinte cenário. E se as maiores tragédias históricas que conhecemos, e até mesmo as falhas mais íntimas, as rachaduras da nossa própria alma, não fossem punições divinas? E se fossem outra coisa? Sim. E se, na verdade, esses grandes colapsos fossem quebras estritamente necessárias? Tipo uma demolição controlada na engenharia civil, feita de propósito para que a luz pudesse finalmente encontrar uma fresta e entrar na parte mais obscura e rígida do nosso próprio ego. É fantástico pensar assim, sem dúvida. E para entendermos essa macroengenharia, precisamos começar pela base de tudo. O texto de Mar André Klein Rosa foca imensamente na estrutura fundamental do desejo e introduz um conceito primordial chamado Malhut. Malhut? Isso. Segundo o ensinamento cabalista, o Malhut é, na verdade, a única criação real que existe de forma independente. E o resto? Todo o resto é apenas a luz do próprio Criador emanando. Mas Malhut é a nossa vontade de receber. Em termos mais práticos, é o nosso ego, na sua forma mais pura e absoluta. Vamos destrinchar essa estrutura. Porque a fonte não joga isso de forma simplista, né? O texto detalha que essa arquitetura da alma é dividida em 5 partes essenciais. E para não perdermos o fio da meada com termos abstratos, vamos usar uma analogia geométrica, uma espécie de projeto arquitetônico. Boa ideia! Fica mais visual para a mente humana. Imaginemos que a alma humana é como um prédio de 5 andares. A fonte nos dá os nomes desses andares. A cobertura, nível mais alto e diretamente conectado ao céu, seria Keter. Keter, a coroa. Isso. Abaixo, descendo para níveis de intelecto e sabedoria, temos Hormá. Depois Biná,
que o texto define como a propriedade do entendimento e, crucialmente, da misericórdia e doação. O andar do altruísmo. Exatamente. Mais abaixo, as emoções intermediárias, chamadas de Zeir Anpin. E, finalmente, lá embaixo, bem fundo na fundação do terreno, temos o porão. E esse porão é a própria Malhut. E essa divisão não é apenas poética, sabe? Ela é totalmente mecânica. Cada uma dessas 5 partes representa um nível de densidade diferente. É um nível de afastamento da fonte original de luz e altruísmo. E aí acontece um evento primordial. O texto nos ensina sobre um evento cósmico, a fundação de tudo isso chamado de Tzimtzum Aleph, que se traduz como a primeira restrição. Basicamente, foi a decisão colossal, no início de tudo, de não receber a luz de forma puramente egoísta. Uma restrição voluntária. Sim. E quando essa restrição entrou em vigor, a luz do Criador preencheu maravilhosamente os 4 primeiros andares desse nosso prédio analógico. Mas aquele porão, O andar mais denso. o andar mais denso de todos, que a fonte chama de Malhut, ficou em absoluta escuridão. Totalmente inacessível, sem uma única gota de luz. Mas espera aí. Deixa eu bancar o advogado do diabo aqui, representando o ceticismo natural de qualquer um que tente entender isso. Se o Criador desenhou todo esse sistema com precisão matemática, por que criar um porão escuro desde o início? É a grande questão. Tipo, por que não fazer um prédio de 5 andares, totalmente iluminado, com janelas imensas em todos os níveis e poupar a humanidade de toda essa escuridão? Qual o sentido de fabricar um ego tão denso só para depois ter que lidar com ele? Essa é a pergunta central que move toda a Cabala, e a resposta que o texto traz é brilhante. Pensemos juntos. Se o Criador apenas preenchesse tudo com luz desde o início, sem criar uma restrição, não haveria uma criação independente. Tudo seria só luz. Exato, não existiria o ser humano, existiria apenas a luz infinita. Para que nós existamos como seres com livre-arbítrio, com uma identidade própria, separada do Criador, precisamos ter um desejo que seja exclusivamente nosso. E esse desejo é a vontade de receber, é Malhut. Ah, entendi. A escuridão do porão é, paradoxalmente, a garantia da nossa existência independente. O desafio não é que o porão seja um erro de projeto. O desafio é como iluminar esse porão por escolha própria, transformando a natureza dele. Ok, vamos desempacotar isso. O porão escuro é o que nos faz ser nós mesmos e não apenas marionetes de luz. Mas isso nos leva ao grande dilema do texto. Qual? Se a primeira restrição bloqueou a luz de entrar nesse egoísmo denso e absoluto, como é que o universo consegue iluminar essa escuridão total dentro de nós? Parece um beco sem saída térmico e espiritual, né? Parece mesmo, e a solução para esse aparente beco sem saída é o que o ensinamento descreve como um movimento de descida. O Criador, em sua sabedoria estrutural, cria um mecanismo onde o terceiro andar do nosso prédio... Que é a misericórdia. Isso. Binah, que representa a propriedade da misericórdia, da doação e do altruísmo puro, precisa descer do seu andar iluminado e se misturar propositalmente com Malhut, lá no porão. É uma intervenção profunda. O altruísmo é injetado diretamente no núcleo mais duro do egoísmo. E aqui vamos usar uma analogia mais contemporânea para nossa audiência processar isso. É quase como uma vacina, não é? Uma vacina, perfeito. Porque quando se quer criar imunidade num corpo contra uma doença terrível, a gente não isola a pessoa numa bolha para sempre. Pega-se o vírus, a parte perigosa, e injeta-se uma versão modificada, uma cura ou informação genética que vai se misturar com as células. E o que acontece quando essa mistura ocorre? O corpo reage. A pessoa tem febre, dores no corpo, calafrios, uma pequena quebra sistêmica temporária que, na verdade, é o corpo aprendendo a se curar. Essa analogia da vacina e da febre é perfeita para entender o que o Zohar propõe. O texto aponta que toda vez que essa mistura improvável acontece, tipo a colisão direta entre a pura doação de Binah e a pura vontade de receber de Malhut, ocorre uma quebra. Uma ruptura. Sim, o ensinamento usa termos muito específicos da tradição para ilustrar isso.
a quebra dos vasos primordiais, a queda dramática da alma de Adão no Éden e até mesmo eventos históricos massivos como a destruição dos templos em Jerusalém. E é vital pausarmos aqui, porque o texto atinge um ponto de ruptura com o nosso pensamento tradicional. Totalmente. A mente humana tem uma tendência quase automática de interpretar qualquer quebra, qualquer queda, doença ou destruição histórica como um sinal claro de fracasso ou, pior ainda, de castigo divino. Mas Moriandré Cleme Rosa é categórico ao extrair do Zohar, que no mundo espiritual pura e simplesmente não existe punição da forma como nós a concebemos. Nós fomos condicionados a pensar num criador que envia raios cósmicos para punir a humanidade quando ela se comporta mal. O ensinamento destrói essa visão. Essas quebras, essas febres da nossa analogia, aconteceram única e exclusivamente com um propósito mecânico e corretivo. Não tem raiva divina envolvida? Nenhuma. Elas ocorreram para permitir que os desejos altruístas de Biná pudessem penetrar, infiltrar e enraizar-se nas camadas mais profundas e duras do nosso egoísmo. Ou seja, se o vaso não quebrasse, a luz não entrava. Igor, há apenas o peso exato da luz quebrando uma casca que precisava ser rompida. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos levar isso para um dos cenários mais famosos do mundo, porque o texto faz uma conexão genial agora. A fonte nos leva direto para a história da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um clássico absoluto. Durante milênios, teólogos e filósofos debateram o que seria o fruto dessa árvore. Mas o Zohar, conforme o material que estamos analisando, revela que a árvore do conhecimento é, na verdade, a própria Malhut. A personificação dessa vontade de receber em sua densidade máxima, aquele porão escuro de que falamos. E essa identificação muda completamente a forma como se deve ler o texto do Gênesis. Muda tudo. Se a árvore do conhecimento é Malhut, então o erro primordial de Adão não foi simplesmente desobedecer uma regra arbitrária, como uma criança que pega um doce escondido. O erro foi fundamentalmente uma falha catastrófica de engenharia espiritual. Ele forçou o sistema. Ele tentou acessar e usar aquele egoísmo mais profundo, o tal Malhut de Malhut, antes de estar devidamente corrigido. Ele tentou puxar toda aquela energia para si, antes de ter a capacidade de transformar aquele desejo de receber numa vontade de doar. Tentando visualizar isso na prática, é como se Adam tentasse ligar o reator principal de uma usina nuclear sem ter instalado as hastes de resfriamento ou os cabos de isolamento adequados. O resultado não é um castigo do gerente da usina, o resultado é um colapso imediato do sistema. Um colapso total. E o que a Torá chama de morte como consequência desse ato, o texto esclarece que, na linguagem profunda da Cabala, não significa apenas o corpo físico parar de respirar. Significa o desaparecimento total da luz. É o curto-circuito catastrófico que deixa o sistema inteiro na escuridão absoluta. Uau! Mas o sistema tem defesas, não tem? Sim. Para evitar que a humanidade, que cada um de nós continue sofrendo esses curtos circuitos espirituais e mortes do sistema todos os dias, o ensinamento revela que foi instituído um mecanismo de segurança vital. A tradição chama isso de o temor ao Criador. O temor. E aqui precisamos limpar as lentes ocidentais, né, que muitas vezes pintam esse temor como um pavor emocional. Um terror paralisante diante de uma divindade vingativa pronta para atacar. O próprio termo temor já afasta muita gente hoje em dia, soa medieval. Só medieval, mas no contexto cabalístico não tem nada a ver com isso. O temor é um protocolo de segurança impecável. É a consciência técnica e cautelosa que nos impede de tocar e ativar esse egoísmo bruto antes de estarmos prontos. É uma proteção. O texto afirma que esse temor não é uma barreira para nos manter na ignorância, muito pelo contrário. Ele é a porta de entrada absolutamente indispensável para a Rokhmah celeste, a sabedoria divina superior. Sem esse limite autoimposto, não há acesso à sabedoria autêntica, porque o sistema simplesmente queimaria de novo. Vamos tentar traduzir isso para a prática mais uma vez, usando a ideia do curto-circuito. É exatamente como o eletricista lidando com a rede de alta tensão da rua. Ele não tem pavor emocional do poste de luz.
Ele não fica chorando de medo dos cabos. Ele tem o respeito técnico e a sabedoria de não tocar no fio desencapado sem usar as luvas de borracha espessas adequadas. O temor é a luva de borracha. É saber que, se tentar preencher esse vazio gigantesco apenas para o próprio benefício sem proteção, vai se queimar. Perfeita analogia. E isso nos leva diretamente à questão central da ação humana nisso tudo. Se nós já entendemos que existe esse abismo de egoísmo, que a luz precisa entrar através de quebras e que precisamos desse sistema de segurança, o que nós efetivamente fazemos com essa informação? Pois é. O texto menciona que nós nos encontramos no meio de um processo histórico chamado de os 6.000 anos de correção. Exato. E isso me deixou intrigado. 6.000 anos é muito tempo de obra nesse prédio. Então, qual é o nosso trabalho prático na terça-feira à tarde, no meio do trânsito ou do escritório? A resposta trazida pelo material é surpreendentemente metódica. O nosso trabalho diário é separar os desejos. Nós precisamos ativamente e de forma hiperconsciente rejeitar o egoísmo intrínseco de Malhut. Aquela vontade cega de sugar tudo para nós e abraçar propositalmente a propriedade de altruísmo de Binah. É um trabalho de triagem psicológica e espiritual contínua. Uma triagem de desejos. Mas a fonte não nos deixa soltos apenas com essa diretriz abstrata de seja uma pessoa melhor, né? O texto avança e faz a pergunta crucial: como se constrói essa tela de proteção, essa luva de borracha, contra a própria gravidade do nosso egoísmo na prática do dia a dia? E a resposta, baseada nos ensinamentos do Moro André Clem Rosa sobre o Zohar, pode soar surpreendente para muitos. A nossa principal ferramenta é o auxílio à dedicação ininterrupta aos estudos da Torá e da Cabalá. E aqui eu preciso confessar que, à primeira vista, para quem olha de fora, isso pode soar um pouco anticlimático. Sim, eu entendo. Tipo, a grande solução cósmica é ler livros antigos. Mas a forma como o texto detalha a mecânica desse estudo muda o jogo completamente. Não é sobre leitura dinâmica ou acúmulo de curiosidades. Se conectarmos isso a um cenário maior, a genialidade desse processo é que o estudo, nesse nível profundo de imersão, não tem relação com a aquisição de informação acadêmica. Não é sobre decorar cronologias históricas ou acumular erudição para debater com os outros. Trata-se de uma ação prática que tem efeitos quase mecânicos na estrutura da alma humana. Efeitos diretos. O texto afirma que quando a mente humana mergulha nessas sabedorias de doação e correção, a pessoa está ativamente construindo a sua tela de proteção. O próprio ato de forçar a mente a tentar compreender conceitos puramente altruístas e espirituais começa a reescrever as conexões de desejo da pessoa. É um treinamento de resistência. E a fonte nos diz algo muito visual. Esse esforço começa a preencher a Sefirot. Para contextualizar rapidamente para a nossa audiência, as Sefirot são como as engrenagens ou os componentes essenciais daqueles andares superiores do nosso prédio. As 10 emanações. Isso. O estudo profundo começa a preencher os 9 primeiros andares com a luz da correção. Isso significa que somos nós, seres humanos limitados, que mantemos a Torá viva. A revelação divina não está estática, congelada num pergaminho. Ela acontece como um evento dinâmico dentro de quem se esforça. E o texto traz um detalhe belíssimo sobre isso. No processo desse estudo árduo, surgem dúvidas, surgem confusões e até um certo sofrimento intelectual e espiritual por não entender tudo de imediato. Mas, ao superar essas dúvidas persistindo no estudo, nós realizamos uma verdadeira alquimia interna. Transformamos os sentimentos. O ensinamento diz que transformamos a amargura em doçura. Ao fazer isso, não somos mais apenas estudantes passivos anotando num caderno. Nós nos tornamos, nas palavras do texto, os autores da Torá revelado no nosso próprio tempo e espaço. Isso coloca um peso de responsabilidade colossal nos nossos ombros, porque a conclusão natural disso é que, sem o esforço humano, sem a nossa intenção de superar a inércia do ego para buscar essa sabedoria, a luz do Criador permaneceria completamente oculta e bloqueada no mundo material. Permaneceria oculta. O auxílio à disseminação e o mergulho nessa sabedoria são literalmente o motor
motor que causa a revelação ativa da luz na matéria densa. É o trabalho que justifica os 6.000 anos de correção que mencionamos antes. É um trabalho de formiguinha, lento, geracional, de preencher as sefirotes superiores uma a uma. Então, o que tudo isso significa? Onde é que essa jornada de restrições, construções de telas, quebras e estudos profundos vai desaguar? O que acontece quando o trabalho estiver feito? Chegamos ao ápice da análise? O clímax do processo. A fonte nos promete que quando a humanidade faz a sua parte e finalmente consegue preencher os seus desejos de forma corrigida, ou seja, quando conseguimos reverter o motor e usar o nosso desejo de receber com a intenção exclusiva de doar e agradar ao Criador, um evento monumental acontece. O Zohar ensina que uma luz suprema e específica desce diretamente do alto. O nome que a tradição dá a essa força é Mashiach. Mashiach. E aqui, mais uma vez, o texto desconstrói as concepções populares, que geralmente são muito engessadas. A palavra Mashiach, ou Messias no Ocidente, quase sempre evoca na mente das pessoas a imagem cinematográfica de uma figura política salvadora. Um herói físico que vai descer das nuvens para resolver os conflitos diplomáticos mundiais com um passe de mágica. O super-herói clássico. Mas a visão cabalística exposta nesse material aponta para algo radicalmente mais profundo, interno e sistêmico. O Mashiach é descrito primariamente como uma força espiritual suprema. E qual é o alvo final dessa força? É exatamente aquele porão escuro. A função do Mashiach é dar finalmente a Malhut de Malhut, aquela parte impenetrável do nosso egoísmo, a capacidade estrutural e impensável de agir, não pelo seu próprio desejo egoísta, mas pelo bem do Criador. É a iluminação total e absoluta do último nível do prédio, que estava no escuro desde a primeira restrição lá no começo dos tempos. É a resolução do grande defeito de design inicial, que, como vimos, foi planejado. E o texto enfatiza um ponto crucial. Essa força colossal do Mashiach une todos os mundos espirituais e materiais dentro da própria pessoa. E note bem o detalhe vital da fonte. Isso acontece enquanto a pessoa ainda vive neste corpo físico, neste mundo. Isso é incrível. Não é uma promessa de conforto apenas para o pós-vida num céu distante. É a culminação tangível do trabalho espiritual realizado aqui e agora, operando na matéria. É o fechamento definitivo do circuito. Sensacional. E para coroar toda essa engenharia complexa, a nossa fonte menciona um debate clássico e muito simbólico dentro do próprio Zohar. Um diálogo profundo entre dois grandes sábios, Rabi Yossi e Rabi Ria. Eles estão lá debatendo intensamente sobre a natureza contrastante da árvore da vida e da árvore do conhecimento. E a conclusão espiritual a que ambos chegam, e que o texto nos passa como regra de ouro, é que toda bondade, toda perfeição e estabilidade se encontram única e exclusivamente na árvore da vida. O que nos amarra de volta a tudo que discutimos, porque a árvore da vida representa Biná, o altruísmo e a doação, enquanto a árvore do conhecimento, como vimos, é Malhut, o puro egoísmo denso. Como alcançamos essa árvore da vida? Exatamente através da mecânica que acabamos de explorar. Preenchendo os nossos desejos mais densos com a luz de doação, usando as luvas de segurança do estudo contínuo. Resumindo de forma bem clara, não dá para cortar caminho. A impaciência do nosso ego sempre vai querer pular as etapas de correção e tentar colher os frutos rápidos da árvore do conhecimento, da satisfação imediata para si mesmo. Mas isso só causa curtos circuitos. A dedicação consistente à sabedoria é a nossa única salvaguarda para construir o alicerce na árvore da vida primeiro. Exatamente. É um processo de maturação obrigatória da consciência. Que jornada intensa de desconstrução e reconstrução nós fizemos aqui hoje. Vamos recapitular rapidamente a essência de tudo o que destrinchamos. Nós começamos entendendo que a alma humana possui, na sua fundação mais profunda, um porão de puro ego, que precisou ficar no escuro absoluto para não implodir o sistema com sua densidade. Em seguida, vimos a grande e libertadora virada de chave do Zohar. A única maneira que o universo encontrou para injetar a vacina do altruísmo nesse ego isolado foi através de rupturas.
o que chamamos de catástrofes históricas ou colapsos pessoais, o texto redefine como quebras estritamente funcionais e necessárias para a luz entrar. E que nosso papel é lidar com isso ativamente. Sim. Nós vimos que o nosso papel hoje não é chorar pelas quebras do passado, mas construir uma tela ativa contra o egoísmo através da imersão nas sabedorias da Torá e Cabalá, transformando fechaduras em câmaras de conhecimento, preparando o terreno neurológico e espiritual para a força do Mashiach e iluminar todo o sistema de vés. Essa macroengenharia deixa marcas profundas na forma como entendemos a realidade. E para encerrar a nossa exploração de hoje, eu gostaria de propor uma reflexão final, um desdobramento novo baseado em toda essa lógica que acabamos de construir. A sabedoria do Zohar nos ensina que as grandes quebras históricas foram desenhadas apenas para permitir que a misericórdia se infiltrasse no egoísmo mais duro. Pensando nisso, da próxima vez que um plano cotidiano desmoronar ou ocorrer uma ruptura dolorosa na vida, será que isso é realmente um fracasso ou seria apenas a estrutura do nosso próprio ego se quebrando pelo peso exato da luz que finalmente encontrou uma fresta para entrar? Uma provocação fantástica, um paradoxo que nos obriga a repensar até mesmo o valor da nossa própria dor e da nossa própria falta enquanto ainda estamos no caminho da correção. Fica aí esse enigma maravilhoso para a mente processar nos próximos dias. Um agradecimento imenso a todos que nos acompanharam em mais esta exploração. Continuem questionando, continuem buscando iluminar seus próprios porões e até o nosso próximo mergulho profundo. Do alto ao abismo, o mistério se revela. No princípio da horma, o temor é a sentinela. Ó Criador, em tua infinita expansão, criaste Malhut, a base da criação. Mas para nossa escuridão iluminar, tua misericórdia Binah teve que baixar. Não foi castigo a quebra que se deu, foi a semente do altruísmo que desceu. Pelos estudos da Sagrada Torá, pela profundidade da Cabala, nós unimos os dois pontos no coração, transformamos o ego em pura doação. As fechaduras se abrem em resplendor e a horma se derrama em puro amor. A árvore do conhecimento nos traz o véu, mas a árvore da vida nos liga ao céu. Dias e anos de trabalho interior para consertar a vontade e honrar o Senhor. Aqueles que mantêm o sagrado saber fazem a própria luz do Criador nascer. Os estudos da Sagrada Torá, pela profundidade da Cabala, nós unimos os dois pontos no coração, transformamos o ego em pura doação. As fechaduras se abrem em resplendor e a horma se derrama em puro amor. Quando o último vaso for purificado e o nosso desejo for transformado, descerá a coroa, o Redentor, a luz do Mashiach, supremo fulgor. Que a luz preencha toda a nossa dor, que Malhut seja santa para o Criador. Na Torá e na Cabala encontramos o bem, que a luz se revele no mundo.
בראשית רון מאירה השמי השומרת הנבור באין סוף ברת המלכות יסוד הבריאה על כדי להאיר את רשרנו ררה מרבינה ירדו למטה השבירה לא הייתה ומש ירע ההשפעה הוא שערה על ידי לימוד תורה הקודש בעומק הקבלה אנו מערדים את שתי הנקודות בלב הופכים את הרצון לקבל להשפעה טהורה המנעולים נפטרים בזוהר והרורמה נשברת באהבה טהורה עץ הדעת מביא את המסר ארץ הרעים מעבר אותנו לשמיים ימים ושנים של עבודה פנימית לתקן את הרצון ולאבד את השם המחזיקים בידע הקדוש גורמים לאור הבורא עצמו להיוולד על ידי לימוד תורה הקודש בעומק הקבלה אנו מערדים את שתי הנקודות בלב הופכים את הרצון לקבל להשפעה טהורה אשר הכלי הארון יטוהר והרצון שלנו יתוקן תרת העטרה גואל אור המשיח זוהר עליון שהאור ימלא את כל כאבנו שמלכות תהיה קדושה לבורא בתורה ובקבלה אנו מוצאים את הטוב שהאור יתגלה בעולה